E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. 3 materinhas para você ficar bem informado, tá certo? Primeira matéria, vamos dar a pauta do dia aqui. Primeira matéria. O mercado de câmbio deu uma subida aqui meio que forçada aqui. Aí o ministro das Finanças do Japão se pronunciou, tá? Então eu vou trazer isso para você. Os Estados Unidos, eles divulgaram a primeira morte sobre gripe aviária. Uma pessoa pegou gripe aviária, foi para a terra do pé junto. Tá? Então vou trazer isso para você aqui porque o troço é meio complicado. Tá? Por que eu falo esse tipo de coisa? Só aqui no Japão, ó, Ibaraki apareceu em 6 grandes: Ibaraki, Aichi, Iwate e Kagoshima. Tá? E fora as outras que eles não reportam por aí. Então, como é que se diz? O negócio é meio complicadinho, tá? Então vamos ver como é que vai ficar aqui. E já para você ficar em alerta também, se a gripe aviária está matando pessoas, nós temos que ficar em alerta, tá? Então vamos lá, vamos começar a matéria aqui. E antes que eu me esqueça, no vídeo passado eu esqueci, tá? Nesse eu não vou esquecer. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo aqui do canal, tá? Mas vamos lá. Em relação à desvalorização do iene em relação ao dólar no mercado cambial, que atingiu o nível de 158 aqui no Japão, tá? O nível mais baixo desde julho do ano passado, o ministro das Finanças Kato disse em uma conferência de imprensa após a reunião do gabinete: estamos preocupados com as tendências de mercado cambial. Tomaremos as medidas apropriadas contra as ações excessivas, disse ele, restringindo os movimentos de mercado. No máximo que ele faz foi igual que o Brasil fez tempos atrás: injetar dinheiro na, como é que se fala? Fazer leilão de dólar. Injeta dinheiro no mercado, acabou. É a única coisa que eles fazem. Porque tirou isso aí, é só o EDA. No caso, tem que aumentar a taxa de juros para tentar dar uma segurada. Da última vez que ele fez isso, segurou. Aí veio o retardado do vice, como fala assim, do vice do EDA, do vice do Banco Central Japonês, falou merda, aí como é que se fala assim, abriu a porteira. Aí voltou a subir. Tá? Por isso que eu falo que na nossa de especulação, uma palavra mal falada é tenso. Aí aquela velha história. Por que eu quero tocar nesse assunto? Porque uma palavra mal falada, dependendo da pessoa, do poder que ela tem, ela destroça todo um pilar de conjuntos de medidas. Só que a própria pessoa, ela nunca aceita o que ela falou. Esse é o grande problema. Foi igual quando aqui no Japão quando deu esse problema, o vice do EDA praticamente quase quicaram o cara, quase deram cubi nele, por causa desse tipo de coisa. Aconteceu isso também no Brasil tempos atrás. Só que aí culparam a Faria Lima, culparam Deus de todo mundo, mas o governo nunca fala besteira. Esse é o grande problema. Terceirizar erro. Se os números atuais estão refletindo o número do governo, não adianta você querer terceirizar o erro. Porque ele já sabe de onde está vindo o erro. É a mesma coisa, na tua casa, deu algum problema? Quem que era o responsável naquela situação? Adianta querer terceirizar como é que se fala assim, a culpa para poder minimizar o dano? Não adianta. Isso aí que é? Falta de caráter, quem faz esse tipo de coisa. Por que eu falo esse tipo de coisa? Por que não assume erro? Fala assim, errei. Assume o raio do erro. Toca a vida. Ninguém é perfeito. Né? Mas não, vamos terceirizar ali porque meu time é o mais forte, meu partido é o mais forte. Não, para com isso. Vamos parar de terceirizar o negócio. Assume o raio da responsabilidade. Foi igual aqui, o cara o vice-presidente do Banco do Japão quase rodou por causa desse tipo de coisa. Mas ele veio a público para falar alguma coisa, pedir desculpa? Não. Porque as sanções foram feitas lá dentro. Então ele ficou quieto. Então deu a entender também que tinha até um pouco de jogada nisso aí. Por quê? Para destravar o mercado aqui no Japão. Quando aconteceu isso.
Porque vocês viram que as grandes empresas, até o próprio governo japonês, ganha com a volatilidade. Então, quanto mais alto tiver o dólar no Japão, para eles é interessante. Só que eles têm que fazer algumas medidas para não falar que não estão fazendo nada, para não ser chamado de manipulador cambial, porque os Estados Unidos está de olho. O Japão está na lista de risco de manipulador cambial. Ele está no grau 2 de 3. Então já dá para você ter uma ideia, né? Se subir para o terceiro grau, aí os Estados Unidos vai começar a retaliar. Mas vamos lá. Em resposta, o ministro Kato disse: atualmente estamos vendo tendências unilaterais rápidas. Acredito que é importante que a taxa de câmbio permaneça estável. Como é que se fala? Descobriu a roda, né? Refletindo os fundamentos e tendências econômicas. Isso no caso, fundamentos e tendências econômicas que o Japão não está fazendo. Esse é o grande problema. Então eles querem jogar cartilha econômica, sendo que nem eles estão sabendo fazer a cartilha econômica. Aí complica, né? Então, né, tentando controlar os movimentos do mercado, dizendo: o governo está preocupado com as tendências de mercado cambial, incluindo os movimentos especulativos, e tomará medidas apropriadas contra movimentos excessivos. Beleza, então eles vão dar cubi no Ueda, porque o maior especulador do Japão é o próprio presidente do Banco do Japão. Tá? Esse é o grande problema. Né? Se o Ueda não especulasse tanto, não daria tanta volatilidade também. Como é que se fala? Porque toda vez que o Ueda ele entra, ele aparece, ele dá uma entrevista que veio a público, ele fala uma coisa. Aí ele dá a entender que ele vai dar um tiro para cá, aí depois ele já na outra entrevista ele já se contradiz, ele vai dar tiro para lá. Então nem ele sabe o que ele está querendo fazer. Só que é aquela velha história, ele precisa do aval do primeiro-ministro, porque o Banco Central japonês ele é atrelado ao governo. Então se o governo não quer, o Banco Central japonês não pode fazer. Esse é o grande problema também. Diferentemente do Brasil. Tá? Que o Brasil, no Banco Central do Brasil, ele tem independência. Fora do governo ali. Sentar a língua no Campos Neto. Agora o cara saiu. Tá o Galípolo, que é o indicado do Lula. Quero ver o povo sentar a língua agora. Aí é que tá. Então por isso que eu falo que terceirizar a culpa é complicado. Só que chega uma hora que não dá mais para terceirizar a culpa. Então vamos para a próxima matéria aqui. Essa matéria aqui é que eu acho mais complicada. Tanto que ela saiu até em formato de vídeo nos jornais do Japão aqui. Olha só. アメリカ CDC 疾病対策センターは6日、ルイジアナ州で鳥インフルエンザウイルスの H5N1 型に感染し、入院していた患者が死亡したと発表しました。鳥インフルエンザに感染し、死亡したケースとしては、アメリカ国内では初めてだったとしています。患者は自宅で飼育していた鳥などと接触した後、感染が確認され、高齢で基礎疾患があったということです。人から人への感染は確認されておらず、一般の人に対するリスクは引き続き低いとしています。Então, pois é, para dar um resumão aqui. O CDC americano, ele anunciou que houve a primeira morte por gripe aviária em humanos. Tá? Então vamos lá a matéria aqui. As autoridades de saúde dos Estados Unidos anunciaram que um paciente morreu, um paciente infectado com o vírus da gripe aviária H5N1 em tratamento morreu pela primeira vez no país, lá nos Estados Unidos. Embora o paciente fosse idoso e tivesse alguns problemas de saúde subjacentes, aconteceu o óbito. Então ele não sabe se o óbito foi por causa da idade, por causa das doenças ali ou por causa do H5N1, tá? Da gripe aviária. Mas de qualquer maneira eles relataram. O CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, anunciou que um paciente hospitalizado no sul da Louisiana, após ser infectado com o vírus da gripe aviária H5N1, faleceu. Segundo as autoridades locais, o paciente, no caso idoso, com problema de saúde subjacentes, foi diagnosticado com a infecção no mês passado, né, e estava em caso grave, e no caso estava em tratamento.
O CDC afirma que é o primeiro caso de morte devido à infecção por gripe aviária nos Estados Unidos. Tá? Se houve algum outro caso, eu não faço ideia, tá? No mundo. Mas se tem a primeira morte por gripe aviária, isso abre procedência. Tá? Então tem que se tomar cuidado pra caramba. Foi confirmado que esse paciente foi infectado após entrar em contato com aves que mantinha em casa. Mas a transmissão entre humanos, de humano para humano, tá? Não foi confirmada, pelo que o CDC afirma que ainda existe um risco para o público geral ser considerado baixo. Então de ave para humano tem infecção, mas de humano para humano eles desconhecem. Mas de qualquer maneira, tá? Fica o alerta. Desde o ano passado, nos Estados Unidos, foram confirmados que 66 pessoas estavam infectadas com a gripe aviária. Mas a maioria dos casos apresentava sintomas ligeiros, como olhos vermelhos, e tiveram oportunidades de entrar em contato com aves ou, bovinos infectados. Então tem que se tomar cuidado pra caramba. Tá? Por isso que eu quero trazer esse tipo de coisa pra você, porque você vê que depois que teve o Covid, a gente tem que ficar alerta. Tá? Porque você vê que os governos aparecem umas coisas meio estranhas, eles não notificam. Aí na hora que a bomba explode, que já tá todo mundo, tudo correndo igual barata quando acende a luz, não sabe para onde vai, fica complicado. Tá? Por que eu estou trazendo esse tipo de coisa também? Porque o Japão ele é mestre para ter gripe aviária. Eu não sei se eles fazem isso para poder aumentar o valor da carne de frango, para poder justificar o aumento de ovo, mas todos os anos é muito difícil não ter um ano que não tem abates excessivos de frangos no Japão. Tá? Então a próxima matéria, tanto que saiu até também no jornal japonês. 先月29日から今朝までの間に茨城、愛知、岩手、鹿児島の合わせて6つの養鶏場で鳥インフルエンザの感染が相次いで確認されました。農林水産省は今日緊急の対策会議を開き、江藤農林水産大臣は早期に通報できなかった農場が残念ながらある。これ以上増えないために緊張感を持ってもらいたいと呼びかけました。会議では、養鶏場で換気を行う際は、ホコリと一緒にウイルスが入らないように敷地に水をまくことや、外部から養鶏場に入るときは、靴や衣服を交換するなどの感染対策を改めて徹底するよう、都道府県に対して周知することを確認しました。Tá bom, né? Vamos lá. Em resposta a uma série de infecções por gripe aviária confirmadas em avícolas aqui no Japão, tá? Em todo o país aqui no Japão, durante os feriados de fim de ano e de ano novo, o Ministério da Agricultura, Floresta e Pesca realizou uma reunião de contramedidas de emergência e decidiu mais uma vez tomar medidas completas para prevenir que o vírus seja introduzido, né? Que ele consiga se espalhar. Tá? Entre 29 de dezembro e na manhã do dia 7 de janeiro, as infecções por gripe aviária foram confirmadas uma após outra em 6 granjas avícolas em Ibaraki, Aichi, Iwate e Kagoshima. Em uma resposta a isso, o Ministério da Agricultura, Floresta e Pesca realizou no dia 7 uma reunião de resposta emergencial com as presenças de executivos. Primeiro-ministro da Agricultura do Japão, Eto, disse: infelizmente há algumas, no caso a parte avícolas, que não conseguiram reportar a situação antecipadamente. Quero que todos tomem, providências para evitar que o número de casos aumente. Na reunião, a comissão reiterou que as medidas de prevenção de infecções devem ser tomadas minuciosamente, como borrifar água nas instalações ao ventilar a granja para evitar que o vírus entre em contato com a poeira. Trocar os sapatos e roupas ao entrar na granja vindo de fora, né? E vai ser notificado os estados para fazer esse tipo de procedimento. A fim de evitar a propagação da infecção, o Ministério da Agricultura,
Floresta e Pesca do Japão está apelando aos estados e outras organizações para encorajarem os avicultores a reportarem qualquer anomalia, com grande número de galinhas mortas, no caso assim, nas avícolas. Tanto que o último, como é que se fala assim, a última matéria que saiu sobre, que eu vi, tá? Nessa parte, ia ter 50 mil galinhas, né, com caso assim, iam ser abatidas, no caso, nessa época, em Iwate. Tá? Então já dá para você ter uma ideia que todo ano tem. Eu não sei porquê, como é que se fala assim, acontece isso. Claro que eles falam que é ave migratória, etc. Nós geralmente começa em Hokkaido e depois alastra para o Japão abaixo. Mas todo ano acontece. Por isso que eu quis trazer também esse negócio da gripe aviária aqui. Por quê? Como acontece em vários estados, e aconteceu esse caso de morte nos Estados Unidos, pouco custa começar a aparecer pro lado de cá. Tá? Pode até parecer teoria da conspiração, mas você vê que o Covid foi a mesma coisa. Começou aqui, daqui a pouco foi puf! Nossa, e a mesma coisa. Não estou falando que isso aqui vai acontecer com isso, mas em questão de probabilidade, nós não estamos isentos. Tá? Se aconteceu lá nos Estados Unidos, antes que o povo lá, como é que se fala assim, costuma ser meio rígido para as coisas, aqui no Japão para acontecer pouco custa. Por que eu falo esse tipo de coisa? Porque aqui os caras são meio relaxados. Quem trabalhou aqui no Japão, quem trabalha no Japão sabe o que eu estou falando. Eles inventam um monte de normas e diretrizes para segurança e uma série de coisas. Mas pergunta se eles executam a metade das diretrizes que eles têm. Dependendo da firma que você vai entrar, eles te dão um livro dessa grossura, ó, Tó, vai ler, senta ali, para você saber as regras da empresa e etc. Aí você vai lá, você fica, olha e fica naquele lenga-lenga e tal. Ah, você já sabe? Então, beleza, então você pode começar tal dia. Só que nisso, quando você começa a trabalhar, você vê assim, ó, de acordo com a regra, ó, aquela coisa não pode, aquilo ele não pode, mas os caras fazem. Então tem hora que é um esculacho sem igual. E nisso dá problema? Dá problema. Tanto que esse negócio dos abates das galinhas saiu também na mídia, né, na televisão japonesa, olha só. 岩手県によりますと、昨日午前、軽米町の養鶏場から死ぬ鶏が増えていると連絡があり、遺伝子検査を行った結果、高病原性の鳥インフルエンザウイルスが確認されたということです。これを受けて県は今日午前からこの養鶏場で飼育されているおよそ5万羽の処分を進めています。Então já dá para você ter uma ideia que existem as medidas, os caras sabem dos problemas, eles sabem. Tomam a medida? Não tomam. Tá? Então dá problema. Por isso que tem muita coisa que, se é pra gente, como é que se fala, tomar cuidado, vamos ficar já em alertas. Tanto que esse tipo de matéria eu não posso nem colocar como matéria principal do canal, colocar lá thumbnail lá, porque dá problema, vai dar problema pro canal. Esse tipo de coisa. Foi igual na época do Covid. O governo japonês tomava certas medidas, eu postava aqui no canal, a YouTube ia lá e me tesourava. Falava, ó, a OMS não falou nada sobre isso, então isso aqui não existe. É a mesma coisa. Se a OMS falar que não existe morte por gripe aviária, se eu colocar isso aqui como matéria principal, eu me lasco. Mas é uma coisa que eu vou colocar vou fazer algum outro thumbnail ali, outro título, mas já fica um aviso para você, porque se começar a aparecer outros tipos de relatos, para você que assistiu o canal, você já está ciente da situação. Da mesma forma que se viu o câmbio aqui no Japão está descontrolando. E no outro vídeo eu já havia alertado. Ó, não tá com cara que a coisa vai melhorar, muito pelo contrário. Tomem suas providências, porque o mercado no Japão tá uma caca. Eu havia alertado. Mal alertei, já deu esse aumento de dólar no Japão. Sou mãe de nada? Não, não sou. Basta ver números que aparecem no mercado. Por isso que eu falo, começa a acompanhar a parte geopolítica, que você vai conseguir ver muita coisa que muita gente não vê. E nisso,
você consegue tomar suas decisões antes das outras pessoas. Então você consegue se proteger muito mais do que outras pessoas. Mas tem que acompanhar o mercado. Por mais que culpem, o mercado é isso, o mercado... Não, você tem que acompanhar. O mercado é o que dita as regras. Então se você acompanhar as pequenas faíscas que o mercado solta, você consegue se proteger. Da mesma coisa, igual assim, você vê que aparecem doenças. Se você começar a se proteger de certas coisas, tomar certas medidas, você fica tranquilo. É igual o raio do Covid. Igual, praticamente não se fala mais de Covid. Muito pouco. Tá? Nem parece que esse troço dessa doença matou não sei quantos aqui no Japão. Hoje o povo já não anda sem máscara. É muito poucas pessoas que andam com máscara na rua. E eu ando de máscara. Até porque o governo já avisou. Se pegar Covid, ficar doente, não tem auxílio. E a última matéria que eu gravei, se eu não estou enganado, entre internações, medicamentos, o custo ia ficar mais ou menos de 80 mil ienes. E o governo não vai cobrir. Então se você pegar Covid e tiver que ficar internado, você já sabe que pelo menos 80 mil ienes você vai gastar. Se você gastar 80 mil ienes, dependendo se o seu orçamento está muito pesado, está muito comprometido, isso vai te fazer falta. E você vai entrar no estado de endividamento. Quais são as medidas que você pode fazer para não acontecer isso? Pelo menos usar uma máscara. Sai muito mais barato do que você ter que ficar doente, hospitalizado ali, com chance de ir para a terra do pé junto, ainda sair com dívida de mais de 80 mil ienes. Então, pequenas medidas pode parecer besteira, mas isso aí pode te salvar de uma grande complicação. É igual aquela ideia, tem gente que não faz seguros, né? Vou fazer seguro para quê? Confio no meu santo é forte. Beleza. Aí acontece alguma coisa, pô, santo, cadê você? Só que nisso, se ele, no caso do seguro, se ele tivesse tido um seguro ali que pagasse 2 mil ienes, 1.000 ienes, todo mês ali cobrindo ele, quando acontece, mesma coisa no Brasil, tá? Eu falo ienes assim porque eu tô aqui no Japão. Então você está se segurando um pouco mais. Mas na hora que vem a bomba depois, se você não tem isso daí, você vai querer fazer rifa, você vai querer fazer bolão, vai fazer bingo, o caramba 4 para tentar pegar dinheiro para poder pagar a conta. Sendo que poderia ter tomado uma medida proativa de fazer um seguro. Japonês, mas o seguro vai onerar meu, como é que fala assim? Meu caixa, beleza. Só que é aquela velha história. É melhor você apertar o cinto e ter um seguro para quando acontecer a situação você tá mais tranquilo do que você não gastar dinheiro com tudo isso e na hora que vier a bomba, vir uma bomba de uma vez. Puf! Qual que vai ser o sofrimento maior? E aí? E já existe aquela velha frase que fala, seguro morreu de velho. Então tem várias situações que nós brasileiros aqui no Japão, a grande maioria não toma essas pequenas medidas que podem salvar como é que fala assim, a vida financeira da pessoa e muito no futuro. Principalmente aqui no Japão, que tudo é pago. No Brasil ainda a pessoa ela consegue ainda dar aquela escapada pro SUS. Claro que dependendo do local, ela vai ficar na fila de espera, sofrendo para ver o que vai dar. Tá? Se der sorte, consegue se livrar. Se não, vai para a terra do pé junto. Mas aqui não. Aqui você vai lá, você fica endividado. Tá? Não tem para onde correr nesse ponto. Então, se você tem condições de fazer um seguro, pô, faça. Japonês, você tá ganhando para poder divulgar seguro? Não, tanto que eu não estou indicando nenhum. Mas estou falando que são medidas proativas que vão te salvar lá na frente. É a mesma coisa, usar uma máscara quando estiver em público. Não, é uma ação besta. Mas nós, pelo menos eu e minha esposa, nós fazemos. Porque dá problema? Dá problema. Tanto que eu não trouxe essa matéria aqui para o canal. Tá? Mas aconteceu o quê? De um asilo, aqui no Japão, pessoas pegarem o raio de uma gripe, de uma influenza, contaminou todo mundo e teve um idoso que faleceu por causa disso. Custava
as pessoas entrarem lá, ficarem com máscara, ou pessoa que vai de fora, vai lá para dentro do asilo, coloca o raio de uma máscara. Pô, você está tentando proteger a vida dos idosos. Os idosos estão ali porque estão querendo uma qualidade de vida. Porque na casa deles, dependendo, eles não têm qualidade de vida. Então eles estão ali para tentar ter uma qualidade de vida melhor. O cara vai lá, me leva a infecção lá para dentro. Então acontece? Pô, acontece. Por causa de quê? Medidas bobas que as pessoas poderiam ter tomado e não tomam. Ah, Japonês, mas sai cara a caixa de máscara? Não, dependendo do local, se é 200 ienes, você compra uma caixa de máscara com 35. Eu pago 200 ienes na caixa de máscara que eu uso. Se é de boa qualidade ou qualidade duvidosa, eu não sei, mas eu estou usando. Estou confiando do que, como é que fala assim, estão vendendo. E no supermercado ainda. Então já dá para você ter uma ideia que a venda não é pouca. Mas é aquela velha história. Você está confiando no produtor ali. Tá? Mas tem coisas que nós temos que tomar na nossa vida. Essa parte das doenças é só um exemplo. Tá? É igual parte financeira também. Você pode tomar várias, como é que se fala assim? Várias ações para você proteger a sua vida financeira. Questão de gastos, etc. Mas muita gente quer fazer isso? Não. Esse é o grande problema. Tá? Então vai lá, aí a pessoa quer trabalhar mais para poder aumentar aquilo ali, porque não quer cortar os gastos. Então vai lá, pega um outro trabalho e vai trabalhando. Alguma coisa de errado nisso? Não. Só que o corpo vai desgastando cada vez mais. Aí a pessoa vai tendo cada vez menos qualidade de vida. Aí daqui a pouco fica doente, ou seja, problema psicológico, problema físico, vai culpar Deus e todo mundo, mas nunca a culpa é dela. Mas ela não vê as medidas que ela tomou para aquilo. Que às vezes, dependendo, um corte de gastos é muito mais eficaz do que você aumentar a renda. Principalmente se você tem uma família, tem, como é que fala assim, quer uma qualidade de vida, quer ter tempo para fazer algumas coisas. Porque se você só vive para o trabalho e você não executa as coisas que você tem vontade de fazer, aquilo vai começar a te trazer o quê? Insatisfação pessoal. Quanto mais insatisfação a pessoa tiver, mais agressiva e raivosa ela fica. É nisso ela começa a maltratar os outros, maltratar, seja Deus e todo mundo. Mas a culpa nunca é dela. Aí na hora que ela fica doente ou todo mundo se afasta daquela pessoa, ela fala, meu, aonde que eu errei? Ninguém gosta de mim. Fizeram macumba para mim. Mas ela não vê a situação que ela se enfiou, que ela própria se enfiou. Tá? Então, por isso que eu já trago certas informações aqui, principalmente na parte geopolítica, para as pessoas tomarem um certo cuidado. Tá? O que elas vão fazer com essa informação é dela. Mas a minha parte eu estou fazendo. Então, procure fazer alguma coisa por você, para você e com você. Por que eu sempre falo dessa forma? Porque na hora do vamos ver, geralmente você acaba sozinho. É muito poucas pessoas que estendem a mão para você. Geralmente você acaba sozinho. Então, você, com você, para você. Então, se você, por exemplo, é um provedor de família, se você cai, o que vai ser da sua família? Claro que tem famílias de pessoas proativas. Se você cair, uma outra pessoa vai lá, vai temporariamente assumir a situação e vai ajudar, beleza. Mas e se você for sozinho? Porque tem a situação de muita gente. Eu, por exemplo, morei muito tempo sozinho no Japão. Então, se eu ficasse doente, eu estava lascado. Se eu ficasse desempregado, eu estava lascado. Por isso que é importante você fazer as medidas para você ter sempre uma economia, não torrar tudo, porque na hora do vamos ver, o seu melhor amigo é o dinheiro, porque ele vai te ajudar a você se movimentar para conseguir outro emprego, para você comer, para você ter outras coisas, porque nesse momento vai ser muito pouca
as pessoas que vão te estender a mão, ó, fica aqui em casa, ó, eu vou te dar o que comer, toma. É muito pouco, tá? Na hora do vamos ver. Mas na hora da cerveja, picanha e pagode, tem um monte. Mas na hora do vamos ver ali, em questão de doença, desemprego e caramba quatro, são poucos. Tá? E você conta nos dedos. Ainda de uma mão, ainda sobra dedo. Tá? Por isso que tem que ter sempre, como é que fala assim, ser precavido para certas situações. Então é melhor a gente aprender no caminho do amor, tá? Enquanto está em tempo de bonança, o tempo como é que você está ganhando bem, você montar seu pezinho de meia, você cuidar da sua saúde, você fazer um seguro, alguma outra coisa assim, do que na hora do vamos ver, ter como é que fala assim, na hora, ter seu fundo de reserva, sua reserva de emergência, enquanto você tem, como é que se fala assim, na época das vacas gordas, porque na hora que chegar as vacas magras, já não dá mais tempo para você fazer isso. E aí? Tá. Então, procure tomar medidas para você se precaver. Já vê que é o segundo vídeo do ano, que eu caio sempre no mesmo tópico. Segurança. Autoproteção. Porque você vê que esse ano mal começou e as notícias não são boas. Você vê que as notícias, você vê que isso aqui é mais notícia de mercado, não é notícia do governo em si. Porque o governo agora ele está quieto. Tá? Tanto que eu não tenho, geralmente o meu canal é voltado mais às notícias do governo, tanto que eu preciso ver o que o governo está fazendo. Como ele não está fazendo nada, mas está saindo algumas coisas diferentes, então eu solto essas coisas diferentes. Mas geralmente o canal é voltado mais às medidas do governo, para alertar as pessoas. Então aqui já dá para você ter uma ideia que alguma coisa está acontecendo aí fora. O que está acontecendo? Só faíscas estão aparecendo. Então, como está só faísca, dá tempo das pessoas se protegerem, tomarem medidas. E é isso que eu trago para você. Então procure tomar medida para você. Porque se você cair, não paga para ver. Tá? Por que eu falo assim? Porque tem pessoas que pagam para ver. Não, se eu cair vai ter gente, isso. Meu, não paga para ver. Porque dependendo da situação, pode ser que você se decepcione muito. Já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo, já aconteceu com milhares de pessoas. Tá? Então, não paga para ver. Tá? Conselho que eu dou para você. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like, clique no sininho para receber as notificações de vídeo aqui do canal. Tá certo? Eu vou ficando por aqui e Maido!